a gente vai falar sobre medidas gerais mesmo, que todos os fluxogramas falam. Vixe, eu acho que tem um antes. Aí, isso. Que todos os fluxogramas falam de maneira geral, que é a questão da parte das unhas, por exemplo, que o corte das unhas, né, tem que ser esse corte mais reto aí, não pode ser um corte oval, que se tiver unha encravada, a questão da parte da infecção também, ou qualquer lesão que pode ser pré-ulcerativa, né, qualquer fissura ali pode propiciar uma ulceração. A questão também de calçados, né, para poder aliviar a compressão da apreensão palmar, então seriam esses calçados mais ortopédicos, né, mais especiais, ou até algumas órteses, essas duas eu peguei em um artigo que falava sobre algumas órteses caseiras que a gente conseguia fazer, eu achei bem interessante. Lembrando que esses calçados, eles precisam ter palmilhas adequadas, né, para poder o paciente justamente evitar, né, que ele também ande descalço. E a questão do exercício físico também é um incentivo a esses pacientes. Então, eles acabam tendo que pelo menos dar 1.000 passos ao dia, mas sempre enfatizando que eles têm que estar calçados, né? E com o calçado adequado. Em relação à descompressão nervosa, em todos os lugares que a gente viu, falava que não era uma indicação de se fazer. E, por exemplo, se o paciente tem dedo em martelo, aí sim ele pode fazer alguma órtese ou alguma tenotomia para poder aliviar isso. E se tiver também alguma inflamação, ele pode usar um sistema de termômetro infravermelho, né, que é esse que a gente usa normalmente, para poder ver se a gente tem uma diferença aí de temperatura, que basicamente o paciente vai ter alguma inflamação, alguma infecção ali acontecendo. Pode passar. Nesse slide, ele vai estratificar esses pacientes, né, quanto o risco de ter ulceração, porque conforme o risco do paciente vai aumentando, o tempo que ele vai ter a frequência que ele vai ter das consultas vai diminuindo, né? Então, o paciente com risco zero é que ele tem um risco muito baixo, né? O LOPS seria a perda de sensibilidade protetora, né? E o PAD seria a doença arterial periférica. Então, ele não teria nenhum dos dois. Então, uma vez ao ano, ele teria que ir. Já um paciente com um risco baixo, que seria 1, ele vai ter algum dos dois. Então, ele precisa ir pelo menos a cada 6 meses. Ou 1 ano também. Já o moderado, que é o 2, ele vai ter os dois, né? Ou vai ter a perda da sensibilidade protetora com a deformidade do pé, ou a doença arterial periférica com essa deformidade, e aí o tempo vai diminuir de 3 a 6 meses. E um alto risco, ele vai ter algumas outras coisas, por exemplo, ele já vai ter um histórico de úlcera antes, ou algum tipo de amputação, né? Ou já tem um estágio renal alto, e aí o exame, né, vai ser da frequência do rastreio, vai ser a cada 1 a 3 meses. Pode passar. Basicamente, separando, assim, esses pacientes do risco, né, a gente vê que essa triagem anual do paciente que tem risco zero, ela é feita justamente com aquele monofilamento que Marcos comentou na aula passada, e com a gente checar os pulsos do paciente também. E nesses pacientes, a gente vai fazer uma educação geral sobre úlcera. Então, a gente vai falar sobre a parte da higiene, né? Sobre enxugar bem entre os dedos, sobre hidratar bem a pele também, para não ter nenhuma fissura. O corte das unhas, que eu já comentei. Os calçados aí, ele não vai ter nenhum calçado específico, mas ele precisa ter um calçado que comporte bem, né, ao pé dele. Já o risco 1, além da parte da educacional, a gente já vai pedir para esse paciente evitar andar descalço, né? E também estimular a parte dele diariamente estar olhando os seus pés, né? Inspecionando. Já o risco 2, já é um risco que a gente já pede para o paciente fazer palmilha sobre medida ou ter algum tipo de calçado terapêutico, né? Que ele consiga monitorar também a temperatura dos pés pelo termômetro infravermelho que eu comentei. E a parte do podólogo, né? Que é justamente para o paciente evitar unhas encravadas ou qualquer outro tipo de infecção fúngica, porque esse podólogo ele também vai estar avaliando isso. Então, regularmente, esse paciente precisa ir para esse profissional. E o risco 3, aí esse paciente ele já tem que estar acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Em que ele vai precisar constantemente estar usando esse calçado terapêutico. E se ele tiver o dedo em martelo que a gente comentou, fazer a tenotomia digital. No próximo slide,
vai estar falando da prevenção primária, né, que seria da gente, no paciente que nunca teve úlcera, não ter, que vai ser basicamente um paciente que foi operado, né, para que ele não tenha úlcera, é avaliar a cicatriz do paciente, e aí essa cicatriz ter um bom cuidado, porque qualquer fissura, qualquer infecção que tenha no lugar, isso pode predispor a uma ulceração. Evitar trauma no local também. Então, é um paciente que um pós-cirúrgico ele precisa estar um pouco mais estabilizado e também evitar muita movimentação do membro, pelo menos inicialmente, para que não haja pressão e isso propicie ao mecanismo da úlcera. A parte da reeducação com calçados, que a gente já havia comentado, e a questão do exercício funcional com supervisão, que é aquela questão de o paciente ele não vai ficar parado, mas ele precisa usar o sapato ideal para isso, porque se ele não usar, vai predispor muito mais à ulceração. No próximo, é a prevenção já secundária, que seria um paciente ele reincidivar essa úlcera depois de reconstruir. E aí, justamente, esse paciente vai ser indicado que frequentemente ele passe por uma revisão, né? E aquelas outras coisas que a gente comentou, né, no início, que é a questão da avaliação, do podólogo, da temperatura, de medir a temperatura também. Então, nos pacientes que têm maior risco, o que a gente vai pedir para ele monitorizar, né, essa temperatura. E aqueles cuidados educacionais iniciais. É muito repetitivo, assim, em todos os lugares que a gente viu. Eles repetem muito esses conselhos, mas acho que mais importante, talvez, seria diferenciar a frequência do que o paciente vai ser examinado e os cuidados gerais, de maneira. Acho que é isso. Eu não lembro se... Aí. Acho que é isso, né, galera? Só foi essa parte, né? Uhum. Eu só acho só que, assim, quem sou eu por falar, né? Mas eu acho que ali quando você colocou prevenção primária, eu acho que você meio que embolou um pouco com a secundária, porque eu acho que prevenção primária é evitar que aconteça a úlcera. A secundária, eu acho que é na secundária que você faz a avaliação pós-cirúrgica, eu não tenho certeza disso, mas na minha cabeça é assim, tipo assim, a primária você evita de aparecer a úlcera. E a secundária é depois que já teve a úlcera você evitar de aparecer. Mas isso aí eu posso estar equivocado, não sei se é isso. Enfim, mas eu acho que é isso aí, vamos embora. Porque na hora eu tinha confundido, porque tinha, tipo, prevenção primária e secundária pós-reconstrução. Aí eu pensei, então depois da reconstrução, a primária seria o paciente, tipo, não teve úlcera e evitar que ele tenha. E a secundária seria, tipo, ele teve uma úlcera, precisou reconstruir por conta da úlcera, e aí. Mas, tipo, não faz sentido também, porque se ele não reconstruísse por causa da úlcera, seria pelo quê, né? Tipo. Mas eu acho que você pode até fazer, por exemplo, uma reconstrução, no caso não do pé, né? Mas você poderia fazer uma cirurgia preventiva, assim. Por exemplo, o paciente não tem úlcera, mas tem um charcot meio bizarro, sabe? Aí talvez eu acho que entraria nesse sentido, talvez. Porque ele não teve a úlcera ainda, mas você está fazendo meio que a cirurgia para corrigir a deformidade, né? Então talvez seja nesse sentido aí. Eu acho que acho que encaixa mais. Posso dar segmento? Vambora. Tá. Pode passar, Gabriel. Então, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento não operatório dessas partes de úlcera no pé diabético. E como a gente sabe, o tratamento não cirúrgico vai girar em torno, principalmente, em tirar a pressão, que é o que vai causar essa úlcera, que vai ser o agente causador. E aqui a gente trouxe os principais, os dois carros-chefes, o TCC e o TCS. O TCC é aquela bota de contato total. E o TCS é uma bota de contato macio. Ela é mais flexível. A gente sabe que o TCC ela vai ser o padrão ouro para tratar essas úlceras e ela vai reduzir a pressão no pico. Por quê? Porque eu vou fazer com que, quando eu coloco esse gesso, o peso ele vai se distribuir
por toda a planta do pé. Então, vai se distribuir de forma igualitária sem que haja um pico de pressão. Só que a desvantagem aqui é que a gente pode ter uma lesão por pressão, sem ser pé diabético, lesão por pressão, lesão por contato, uma lesão de atrito. E também aqui porque não pode molhar, porque é de gesso. E também diminui muito a mobilidade. Aí, quando o paciente ele não pode usar o TCC, ele não se adequa tanto, a gente vai partir para o TCE, que é uma bota, é semi-rígida e ela vai ser mais indicada, só que ela tem uma mobilidade mais controlada. E ela permite essa parte de tirar e botar. Só que aqui ela pode ser... Ela tem um efeito de carga menor que o TCC, ela é menos rígida e o paciente ele tem essa autonomia de retirar quando ele quer. Aí a gente vai pensar, quando é que a gente vai usar? Se a gente for usar um TCC vai ser quando é um paciente jovem e é uma úlcera superficial. E o paciente, ele permite que a gente coloque essa bota de mobilidade rígida. Já o TCS é bom quando é com idoso, quando ele tem a pele mais frágil. E ele também tem aquela limitação de movimento. E os dois vão ser contraindicados quando a gente já tem uma úlcera infectada ou quando a gente já tem um processo de isquemia no local. Pode passar, Gabriel. E outra forma também de aliviar a pressão é com as botas removíveis, que é semelhante ao TCS, só que aqui ela tem uma mobilidade maior. Aqui o paciente ele pode caminhar e ele vai tirar. Ela também pode ser utilizada quando o teu pé encharcou. Aqui a gente tem 4 tipos, na verdade. O A é quando ele controla o movimento desde até o tornozelo, e ele vai preencher também aquele arco plantar, que é aquela curvinha que perde no pé diabético. Ele vai preencher e vai evitar que fique um pé plano. E já no tipo B, vai ser uma pressão pneumática. Aqui ele está mais focado em reduzir o edema e prevenir a formação dos calos. E tem a Arizona. A Arizona, ela vai ser mais para moldar a perna do paciente e ao mesmo tempo que molda o pé do paciente. E tem as hortas de apoio patelotendão, que ela é mais para quando o paciente ele tem uma dificuldade de mobilização e ela vai fazer como faz o TCC. Ela é mais rígida do que essas outras 3. Pode passar. E tem agora também a parte dos calçados personalizados, como o Júlia já falou. Eles são indicados quando o paciente ele já saiu, ele ainda está na prevenção primária, após a prevenção secundária, quando ele já fez uma intervenção na úlcera. Aí, quando acabou o processo de cicatrização, a gente vai adentrar com esse sapato personalizado, que vai ser sob medida. Ele é feito com base no equipamento que mede a pressão nos picos do paciente. Aí ele faz esse calçado de acordo com o acolchoamento necessário para cada área de pressão. E é necessário que toda a úlcera já tenha completado seu processo de cicatrização. As palmilhas são feitas da mesma forma, só que a palmilha tem a vantagem de você poder utilizar em outro calçado. Pode passar. E tem a parte de controle metabólico, que é o carro-chefe da fisiopatologia do pé diabético, porque o excesso a hiperglicemia, ela vai retardar a cicatrização, né? Aí isso vai acabar favorecendo a infecção, e vai aumentar a parte de amputação. Aí, nesse momento, a gente tem que saber quando a hemoglobina glicada ela tem que atingir, mas aqui ela é mais flexível, tanto no idoso como naquele paciente com síndrome metabólica. Aqui ela tem que ficar menor que 7 e ela vai estar relacionada àquelas microcirculações, quando a gente vê que o paciente é lesado na parte de micro e macro. E a glicemia em jejum e pré-prandial, ela tem que estar de 70 a 130, e pós-prandial ela tem que estar abaixo de 180. Pode passar, Gabriel.
Bom, agora eu vou falar dessa parte das fases da ferida, né? Qual conduta a gente tem que tomar, parte do pressuposto desse tratamento não cirúrgico da úlcera. Como a Júlia já mostrou, né, a classificação de Wagner, e basicamente nós temos esses 6 graus, e a partir disso, quando você tem uma lesão que ainda não está ulcerada, nessa fase pré-ulcerativa, é basicamente fazer a última coisa que o Duda falou, você aliviar essa pressão para que não venha a ulcerar e controlar a glicemia, né, mantendo ali a parte da estabilidade glicêmica para que essa microangiopatia e a neuropatia ela não progridam, né, e não tornem a pele mais friável e uma úlcera venha a aparecer. Quando você tem uma úlcera que é superficial, basta um desbridamento leve, né, que inclui o desbridamento que não é cirúrgico nesse caso, e aí você vai realizando curativos. Na maior parte das vezes você começa com curativo simples, né, normal, com gás e ali com a atadura, né, e também controlar alguma infecção caso ela venha a aparecer. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Bom, vou sem zoom mesmo, porque senão... A parte da úlcera profunda, que seria o grau 2, se a gente já faz desbridamento mais extenso, considerando ou não o desbridamento cirúrgico, que nesse caso aí, a gente vai olhar a condição do paciente, porque se tiver muito abrangente, uma boa área do pé, a gente já considera fazer um procedimento de desbridamento cirúrgico. Antibiótico terapia, caso tenha uma infecção, né, mais leve, a gente consegue fazer antibiótico terapia via oral. Se tiver mais grave, parte para endovenosa. Quando chega no grau de úlcera 3, a gente já tem uma úlcera que atinge os ossos, né? Então, nesse caso, a gente já tem algo mais grave, que provavelmente também vai evoluir para um osteomielite, possivelmente. E nesse caso, a gente já considera desbridamento agressivo, que seria o cirúrgico, né? Uma antibiótico terapia endovenosa ali para poder lavar essa infecção. E a depender da extensão que você tem, você considera uma amputação. Só que nesse caso ainda eu coloquei uma interrogação porque você considera, mas é uma conduta que você tem que tomar no grau 4, né? Mas no grau 3 você pode considerar depender dessa extensão. No grau 4, como a gente pode ver na imagem ali, a gente já tem uma gangrena que pelo menos pega ali a região até dos meta, né, da articulação de Lisfranc. Então você trata agressivamente a infecção, faz desbridamento, tira toda a parte de contorno que está necrosado, cureta o osso ali também já está mais acometido, e já considera essa amputação parcial, porque principalmente essa necrose ela vai avançando, né, cada vez mais proximal, e se você não tirar a necrose, ela vai avançar, aí tem que fazer a amputação parcial. E o que muda para 5, né, para o grau 5 de Wagner, é que você tem que fazer esse tratamento agressivo, só que é uma amputação a um nível mais proximal, porque acaba que já pegou uma gangrena em todo o pé. E aí, basicamente, a parte de curativo é o seguinte: quando você tem curativo simples, o protocolo fala que você fica 4 semanas com eles, e se você vê que não resolveu a ulceração e o grau de exudação, a infecção parece que piorou, aí você já tem as mais avançadas, né? Como tem o hidrocolóide, que você utiliza principalmente para feridas que são superficiais e são simples, né, que já tem uma parte de epitelização, ou seja, tem um grau de cicatrização adequado. Tem também o alginato, né? Ele tem um meu fácil, ele vai fazer esse anticorte aí com o sódio, e a partir disso, né, o sódio passa para cá, puxa a água, então você consegue hidratar essa região, fazer com que ela não fique ressecada, tanto que serve para um intenso ali, moderado, você consegue fazer meio que a execução também, deixar a ferida não tão difícil em cima de medida para tem um hidrogel que ele já serve para especialidade necrótica, uma casca que ele solta o gel que vai descer essa casca. E a partir disso, você tem que ficar uma necrótica o tempo todo, porque a necrótica também, como a gente sabe, principalmente para a necrótica, você faz meio. E outros dois curativos são a espuma, né, que além do corpo tem uma absorção muito e a partir disso você não tem umidade nessa região, né? E também o filme transparente. Você tem um filme nessa região e ele não consegue que aparece esse vídeo que você tem uma visão do que, né, que tem carbono para pôr de água e também não entra umidade. Então também é muito você às vezes fazer cultura nessa região se você introduzir o cara e a base dele e fazer a coleta tranquilamente. Então, de tratamento local, a primeira vez que a gente vai lá
negativos é usar a pomada, né, tipo antibiótico, mais comum sendo bacitracina, né, neomicina, né, também pode ter palimicina B, um zinco. Elas são usadas mais para infecções leves, feridas superficiais também. A desvantagem, você não pode fazer um uso que é tão prolongado assim, porque às vezes você pode induzir resistência, principalmente ali com neomicina e polimixina. As flagelatina de prata, que a gente usa também muito na ortopedia, tem uma boa cobertura, tanto quanto a neomicina, e ela você consegue usar por tempo prolongado. A parte de bioterapia não vamos entender tanto, que isso eu não vou falar mais à frente. Aí, basicamente, você tem uma flora polimicrobiana, né? A primeira coisa que você pensa em estreptococcus aureus, sempre. Quando você fala mais de um paciente que já passou por uma antibioterapia, ou então já foi internado, você está em estreptococcus aureus resistente à penicilina, né? E estreptococcus resistente à vancomicina. E você tem situações mais crônicas, gram-negativos, anaeróbios, autoimunes e enterococos. Eu tinha colocado mais um esquema que é só para entender, porque a depender do tipo de infecção, você vai ter diferentes agentes, né, ali, e principalmente é bom saber qual antibiótico a gente vai entrar para não reduzir resistência e identificar uma infecção que seja muito grave, como cefalexina, por exemplo, e também para tratar a infecção que seja leve, colocando vacina, ivermectin, e acabar fazendo cobertura e reduzindo resistência. Eu vou colocar aqui, né, que a gente tem que saber que geralmente usa antibiótico durante a infecção. A literatura ela fala que não é recomendado você usar enquanto não estejam com infecção ativa, né, mesmo que você tenha a úlcera ali. Se você fazer o dia, pelo menos no pré-operatório, você fica 2 ou 4 semanas com essa cobertura com antibiótico. Se você faz uma amputação, pelo menos uma semana após o episódio da amputação, você tem que estar cobrindo com antibiótico. Se você fizer a amputação, você pode ficar estender o regime para 4, 6 semanas, dependendo da. E eu trouxe também outras formas de você tratar localmente a ferida, que seria a terapia pressão negativa, né, que você coloca essa pressão de 85 a 125 milímetros de mercúrio, e ela permite, basicamente, um dispositivo que você de fora de um poliuretano. E a partir disso, com essa pressão, você consegue fazer uma exudação, né, e sugar todo aquele exudato ali, que fica naquela região, para que você não forme medíocre bacteriana, sendo para você fazer o processo de isquemia, né? Você foi lá, desdoidou, mesmo que não seja de forma cirúrgica, aquela úlcera ela ficou muito escancarada, e não vai fechar, e você fez alguma adaptação, das metatarsianas, ela não vai fechar, então você consegue utilizar. E tem a vantagem de você reduzir espaço morto, de você também promover morte de bactéria dentro do vaso. Você vai dar mais a morte de bactéria, e também a vantagem de você gravar, porque a gente vai ter que dar na tábua, com as boas técnicas, a gente vai estar gravando, e você consegue fazer fechamento para a ferida. É um tipo de terapia que também ajuda o paciente ter um bom controle glicêmico, estar livre de infecção, né? Se tiver infecção aqui, isso vai ter uma também pode fazer a dominação, e foi comprovado que, comparativamente a múltiplos curativos que você faz, que não são por terapia negativa, você gasta mais, sendo que com a terapia de pressão negativa, você acaba gastando menos, porque é mais efetivo. A terapia adjuvante, você tem que estar com os curativos, né? Quando você não está na sessão de preparo, que você faz outros curativos, principalmente avançados, porque às vezes os normais eles não dão conta. E ela, nesse caso, ao contrário da terapia por pressão negativa, a doença já está isquemiada, né? Essa doença microangiopática, ela aumenta os fatores, se você tem fatores de crescimento, você tem fator de crescimento de fibroblasto, forte bacteriana, e a partir disso você faz com que as transformações não possam acontecer. Você começa a deposicionar a matriz de colágeno, né? A matriz extracelular, e a angiogênese. Então, tem um espaço adequado, um ambiente propício para você fazer a cicatrização. Aí você faz as sessões com 2 a 2,5 de atmosfera ali, uma pressão. E aí você cria a região de pé, né? A entrada de diabetes, que a gente queria, né? E depois da sessão de pré-prepárica. Eu não vi mas sessões de uma hora, 15 sessões seriam perfeitas.
finalizar essa parte, que doença arterial obstrutiva periférica, porque não adianta nada você aliviar a pressão, ou você colocar uma horta, você fazer qualquer outra coisa e não resolver a causa base, né? Senão você vai continuar deixando a pele friável e vai continuar ulcerando. Então, indivíduos que têm um alto risco, eles têm que manter o LDL ali abaixo de 100, risco moderado abaixo de 70 e alto risco abaixo de 50, sendo que você pode usar comprovadamente a statina para fazer essa redução. Porque a gente vê que uma artéria que ela está obstruída, uma placa de gordura, ela vai ter um fluxo obstruído, né? E a partir disso você também aumenta a pressão do tópico, e você tem que manter a pressão abaixo de 40 por 90 milímetros de mercúrio. A gente sabe que uma pressão alta ela calcifica, isso piora o vaso, ela é calcificada da própria diabetes. O controle glicêmico, como a gente já falou, os seus estilos de vida, paciente tabagista, cessação do tabagismo, etilista, a mesma coisa, também hábitos nutricionais que sejam adequados, e também eles comentam de uma terapia medicamentosa, até mesmo em questão de anticoagulação plena, né? Inibidor de progesterase, e até mesmo a prostaglandina, que já foi comprovado que ela auxilia, né, nessa anticoagulação e também auxilia no processo de fechamento de feridas. E aqui agora tem também a prevenção primária, né? Que ela tem que ser mantida ao longo da vida do paciente. É basicamente educar o nosso paciente. A gente vai lembrar ele os tais de cuidados diários. Esse cuidado vai envolver desde a limpeza até a hidratação de toda a superfície do pé, menos entre os dedos, que é uma parte mais variável, mais sujeita à formação da umidade, e também onde o fungo se deposita. A gente vai lembrar ele que a inspeção ela vai desde a coloração, a parte se ele notou algum inchaço ou alguma rachadura, ou se ele notou que não está sentindo alguma região. Você ensina também como é que corta a unha, como o Gina também já mencionou, e o uso adequado dos sapatos para ele. Qual é a parte que ele mais tem a parte de pressão e como deve ser corrigido. E também a parte da lesão térmica, que é para evitar usar bolsas quentes, ou se for usar, evitar contato direto, sempre ter uma superfície que faça esse intermédio entre eles, e quando for usar água fria, ser de preferência, e sempre estar tendo orientação com a equipe multidisciplinar, principalmente a parte da enfermagem, que vai ser responsável por esse cuidado maior e pela realização dos curativos. E que, a princípio, esse curativo vai ser trocado de uma a duas vezes no dia, para evitar essa umidade, e que tem que notar a evolução da ulceração, para ver se é necessária uma intervenção maior. E sempre estar documentando com fotos. Show de bola. Vou apresentar aqui também. Sou eu, né? O próximo. Tema 5, acho. Isso aí. Show. A minha parte foi mais sobre indicações e preparação do paciente para a parte cirúrgica, né? Usei como base o livro que é tudo preto lá, que é o do Hong, e o outro que é o The Diabetic Foot, aquele lá que é azul. São livros muito bons, eu acho que falam bastante coisa. O paciente em si, né? Quando a gente estiver na enfermaria com o paciente e preparando ele para alguma cirurgia, primeiro a gente tem que ter todo o histórico do paciente em relação à comorbidade, lista de medicamentos, como o Gabriel mesmo falou, se o paciente tem colesterol alto, se ele tem algum problema cardíaco, se ele é tabagista, se ele tem alguma doença renal, se ele tem já alguma complicação da diabetes, né, que seria tanto uma nefropatia, quanto neuropatia, quanto retinopatia. Então, isso tudo tem que ser estudado, porque o paciente tem que ser visto de forma integral para a segurança dele na cirurgia, né? Os pacientes diabéticos, eles são muito, assim, tem um risco maior de
complicar, inclusive ter deiscência depois da cirurgia, infecção, enfim. Então, você tem que avaliar o paciente como um todo, ver a lista de medicamentos, ver como é que é a interação dele, se precisa suspender alguma coisa. O paciente que ele interna, você tem que entrar com insulinização plena, né? E geralmente tirar todos os remédios que são para controlar o diabetes, né? Eu não sei se a DAPA eles tiram em caso de insuficiência cardíaca, mas eu acho que tiram também e acabam suspendendo, acabam fazendo a troca, né? Por alguma furosemida ou enfim. E também a gente precisa saber se a gente vai operar esse paciente, como até a Júlia falou, né? Se vai ser uma cirurgia para uma prevenção de uma úlcera, né? Então, o paciente que ele tem um pé de Charcot, ele tem alguma deformidade, né? E como ela falou, você pode fazer uma tenotomia. Então, você vai operar o paciente com esse fim, ou você vai operar o paciente por conta de uma úlcera ativa ou por conta de um processo infeccioso ativo. Então, é importante a gente saber isso e classificar, conforme vocês mostraram aí, Wagner e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o paciente como um todo e acessar todas as comorbidades dele, né? Fazer tipo uma parte clínica mesmo, para poder a gente entender o paciente e, inclusive, outras especialidades vão ter que estar juntos geralmente para poder guiar um pouco, dar o norte nas nossas medidas. Então, eu vou mostrar alguns algoritmos que foram apresentados nos livros, né? Mas o que todos eles falam é otimização das comorbidades. Então, o paciente que ele tem algum problema renal, ele precisa estar com essa comorbidade melhorada. Se ele tem algum problema, alguma dislipidemia, algum problema cardíaco, a própria diabetes, né? Ele vai ter que estar dentro de um nível controlado durante a internação para a gente conseguir fazer a cirurgia. Geralmente, o que eu vi qual tempo, né? Quanto tempo você pode operar esse paciente? Então, eles não colocam isso. O que eles colocam, principalmente, é o paciente que ele é fumante. Você espera aí pelo menos um mês depois que ele parou de fumar para conseguir fazer a cirurgia, 1 a 2 meses aí. Mas o paciente diabético, a partir do momento que ele estiver controlado, você também vai olhar a hemoglobina glicada, né? Demora bastante para abaixar, né? Se o paciente tiver com a glicemia muito alterada, ela não vai abaixar do dia para a noite, ela vai demorar alguns meses, né? Então, geralmente, eu vou falar mais para frente, mas a hemoglobina glicada muito alta, ela está, sim, relacionada com níveis de complicações maiores, né? Eu vou explicar para você a proporção mais na frente. Então, a gente tem que classificar o pé em relação à cirurgia, que é isso que ele falou, né? Então, classe 1 seria eletivo, né? Então, principalmente paciente uma reconstrução ali, mas, enfim, é eletivo. Classe 2 já é profilático, então o paciente tem alguma alteração e você quer reduzir o risco de uma reulceração. O 3 é curativo, você vai resolver o problema do paciente, então você vai botar um retalho ali em cima daquela úlcera ali para tentar resolver, para tentar ajudar, né? E em emergência, né, enfim, aqui já entra amputações, cirurgias para poder, uma fasciotomia ou alguma coisa para poder evitar o desbridamento, né, que é para poder evitar o aumento da infecção. E você tem que fazer a avaliação toda da estrutura social do paciente, porque o pós-operatório vai exigir muito que o paciente seja um paciente colaborativo, que a família dê auxílio, ou a estrutura dele dê auxílio, porque se o paciente não tiver um controle de glicemia bom, não tiver o calçado, tudo que vocês falaram, provavelmente vai surgir outra úlcera, né, e vai complicar mais ainda. E por que eu coloquei úlcera acima de 2,5 centímetros? É porque, de acordo com os livros e os artigos que eu estava lendo, acima de 2,5 centímetros é muito difícil a úlcera fechar por si só. Assim, ela fecha, né? Uma úlcera no pé, ela fecha com 2,5 centímetros. O problema é o tempo que isso vai levar. Então, acima de 2,5 centímetros, uma alternativa cirúrgica já poderia ser pensada, porque o paciente, para poder fechar essa úlcera, vai demorar mais ou menos aí uns 3, 4 meses. Isso se ele for um paciente bem instruído e que seguir todos os passos. Muitos dos nossos pacientes, infelizmente, na rede pública, eles não têm nenhum apoio. Então, o cuidado não é muito bem feito com esses pacientes e a úlcera que era para fechar em 3 meses acaba ficando aí por mais de ano.
Pronto, esse aqui é o algoritmo que eles colocam, né, principalmente para atividade crônica. Então, são os principais passos que eles colocam. Então, você tem que ter a otimização das comorbidades, que eu já expliquei tudo, né? Enfim, nutrição e glicemia. Então, o paciente ele precisa estar bem nutrido, né, e com a glicemia controlada. Você precisa avaliar tanto doenças arteriais quanto venosas antes da cirurgia, né? Coagulopatia, a biomecânica da lesão do paciente, então tudo que vocês já falaram aí. Então, se o paciente tiver um pé de Charcot, você vai operar a úlcera, mas vai voltar, então você tem que também concomitantemente resolver isso ou botar algum calçado específico. E a preparação da ferida, que envolve o quê? Você granular aquela ferida o máximo possível, você tentar fechar o tamanho da ferida para poder fazer uma cirurgia menos invasiva, a própria ferida está livre de infecção, então tudo isso está relacionado com essa preparação da ferida. Aqui eu só coloquei esses 2 exames aqui, que não vou colocar, mas que vocês já falaram, que é a termografia, que é aquela questão do termômetro no pé para ver, e a pressão transcutânea de O2, na verdade, que é para ver, principalmente aqui a questão arterial e aqui a questão da Charcot, né? Que eu não vou falar, mas eu achei importante colocar aí. Nutrição e glicemia. Quais são os nossos alvos para que esse paciente tenha menor risco de ser operado? Vejam que eu não estou falando assim, a partir disso aqui a gente vai poder operar. Não é isso. O ideal é que seja até melhor que isso, né? O que eu estou falando aqui é, acima desses níveis aqui, ou abaixo, no caso da albumina lá, você tem comprovação científica de que o paciente vai ter maior complicação, né, exponencialmente. Então, a glicemia ela tem que ser abaixo de 200 mg por decilitro. Como assim abaixo de 200 mg por decilitro? É claro que varia de acordo com o jejum e o pós-prandial, mas você tem que ter um mapa glicêmico do paciente que não passe de 200 mg por decilitro. Acima de 200 mg por decilitro, alto índice de complicação. Mas aí você fala assim, então vamos botar bastante insulina no paciente. Não, também não é assim. O paciente ele também não pode estar muito insulinizado, não pode estar com a glicemia muito perto dos 100 ali. Geralmente o paciente diabético não pode estar muito com a glicemia muito perto dos 100 ali. Porque, principalmente nesse processo pós-cirúrgico, né, tudo mais, o paciente pode ter episódios de hipoglicemia, ou pode ter uma hiperglicemia também. Isso aí vai depender, então você tem que ter essa congruência junto com um endócrino, né? Para poder você conseguir manter os níveis dele entre 130 e 180. Seria o gol aí. Tomar cuidado com pacientes idosos, né? Porque pacientes idosos você também não quer baixar muito a glicemia, não, porque é perigoso de fazerem isso. A hemoglobina glicada aqui, o que eu li é que acima de 6,5, a cada 1% que aumenta acima de 6,5, você multiplica a chance de complicação desse paciente, eu acho que por 1,6. Ou seja, o paciente que tem 7,5% de hemoglobina glicada vai ter 60% a mais de chance de ter uma complicação do que o paciente que tem uma hemoglobina glicada de 6,5, entendeu? Então, é aquilo. Não está dizendo que você não pode operar um paciente com hemoglobina glicada de 7,5. Você poderia, mas o paciente vai estar correndo o risco de ter maior complicações. Isso entra muito em debate quando você fala principalmente de pacientes idosos, né? Porque os pacientes idosos, eles têm uma... você pode deixar a hemoglobina glicada um pouco mais alta e tudo mais, só que a questão da complicação nos estudos continua a mesma, né? Ele vai ter mais chance de complicação, e aí você vai ter que avaliar o risco-benefício da cirurgia, né? Se vai ser uma cirurgia curativa, enfim. E a nutrição, eu vou falar principalmente da albumina, né? Então, você tem que deixar ela no mínimo maior que 2,7. O paciente malnutrido ele não vai ter uma boa cicatrização, o paciente diabético já tem esse déficit, então acima de 2,7. E a pré-albumina eu botei aí, mas não tem nenhuma comprovação científica que relacione a pré-albumina com a questão da cicatrização, né? Mas a gente sabe que a nutrição tem alguma correlação, né? Então não é um senso comum, mas não foi comprovado por meio de trabalhos, entendeu? Então eu coloquei aí para a gente ter essa noção. Cara, vamos deixar o paciente bem nutrido, vamos pedir esses tipos de exame, pedir todos os exames laboratoriais do paciente, né, como um todo, mas esses daí acho que são os principais. E é claro, né, função renal, eletrólitos, hemoglobina, função hepática,
Tudo isso a gente precisa ter em mãos, né? Quando a gente estiver avaliando o paciente. A doença vascular, você vai avaliar de duas formas. Se você quer avaliar uma doença arterial, o que você pode pedir uma arteriografia, e a partir disso você pode solicitar ou não uma intervenção da vascular. No nosso caso, a gente mesmo fazer, o importante da arteriografia é, se o pé tiver com algum grau de isquemia, a gente pode fazer... existem diversos procedimentos, né, que vão ser comentados no próximo aulas, mas você pode revascularizar, né, esse pé. E muitas vezes a gente tem uma surpresa quando a gente vê um vaso muito ruim quando a gente está fazendo retalho, por exemplo, mas é principalmente porque a gente não tem nenhum exame de imagem antes. Então, esse exame de imagem, a arteriografia, ajudaria a gente para ter uma noção da qualidade arterial daquele paciente. O estudo que eles mostraram lá, 67% dos pacientes que foram analisados no estudo têm patologia arterial. Então, é um alto nível, né, de paciente com patologia arterial significativa. E 39% dos pacientes possuem refluxo, que eles colocam menor de 0,5 segundos, que significa que 39% dos pacientes têm insuficiência venosa. Os pacientes diabéticos que estavam na lista de serem operados, né? Então, ficar ligado nisso. Então, você pode pedir uma arteriografia para ver a artéria e ultrassom duplex, né? É um ultrassom com Doppler dos membros inferiores para avaliar a qualidade venosa daquele paciente. Tudo isso vai estar relacionado tanto quando você for fazer retalho, né? Mas também outros tipos de cirurgia, né? Às vezes você vai fazer um desligamento para fechar por segunda intenção. Se o paciente não tiver um bom aporte nutricional ali, principalmente questão vascular agora, né? Provavelmente a cirurgia não vai dar certo. Outra coisa que eles comentam muito é a questão da trombofilia. Então, os exames você pede hemograma completo para ver tanto a série vermelha, branca, mas principalmente as plaquetas, né, para ver essa questão da trombofilia, TP, TTPA, enfim. E os fatores específicos para a trombofilia, no estudo dele, 61% dos pacientes tinham algum traço de trombofilia, mas pelo que eu entendi, eu fiquei meio assim, mas trombofilia não faria o retalho perder menos, porque o paciente sangra mais? Então, mas pelo que eles mostraram, é que o paciente com trombofilia, pelo que eles falaram, né, tem uma chance grande também de trombosar os pequenos vasos. Eu não entendi o porquê, vou ser sincero com vocês. Mas foi o que eles comentaram lá. Então, você precisa avaliar esse paciente. E além de ter uma trombofilia, ele também pode estar no estado de hipercoagulabilidade, até mesmo por conta da glicemia e por conta da resposta metabólica. Então, é importante você ter esse screen todo do paciente, né, todos esses exames, para você avaliar o paciente, o que está acontecendo com ele de verdade. A biomecânica, vocês já falaram, então você tem que identificar neuropatias, tem que ver os calçados, orientar o cuidado correto dos pés, identificar os problemas na pisada. E é importante você avaliar no paciente tudo isso para você planejar sua cirurgia corretamente, né? Resolver não só o problema de pele e mucosa, mas também o problema biomecânico, né? Então, os tendões e a parte óssea. E o que ele fala muito é identificar se o paciente tem ou não encurtamento do tendão de Aquiles, né? Porque vai ser também o precursor ali para osteoartropatia, né? E é isso, galera. É isso aí. Tá me ouvindo? Tá normal meu áudio? Eu lembro que na parte da cascata de coagulação, o paciente ele já tinha uma alteração, por isso tem que ter esse cuidado com a parte da trombofilia. Ele tem alteração principalmente naquele fator de Von-Willebrand, é que eu não sei falar, Von-Willebrand. Mas você entendeu a mensagem. Então, sim. Aí ele participa naquela parte da cascata de coagulação, porque ele está na parte da adesão plaquetária. Aí ele está inibido aqui. Em alguns momentos, ele está exacerbado por causa da cascata inflamatória. Aí, por isso que tem aquela soma com as trombofilias, porque ele está todo alterado. Sim, mas eu não entendi. O que eu fiquei em dúvida foi, se o paciente ele é trombofílico,
eu fiquei pensando que ele iria sangrar com mais facilidade e não ia trombosar tanto, entendeu? Uma anastomose, por exemplo. Não, O que ele forma trouxe foi o inverso. microtrombos. Hã? Ele fica microtrombos, só que esses microtrombos, Entendi. Aí faz sentido. eles não vão ficar aderidos. Uhum. O sangue Faz não sentido. vai fluir com tanta... É errado falar essa palavra. Tanta fluidez. Fica o sangue espesso. Não fica um sangue legal. Entendi. Faz sentido total. Foi exatamente isso aí que ele trouxe. Ele trouxe que o paciente ele acaba trombosando a microcirculação. Deve ser por conta disso aí. Faz sentido. Se você junta com pressão alta, por exemplo, você tem choque de hemácias em vasos pequenos, né? Muito choque de hemácias. E quando vai diminuindo o calibre, a gente vai tendo algumas fenestrações para elas passarem, certo? Para chegar à perfusão nos tecidos. Se a gente tem a pressão alta, por exemplo, nessa microcirculação, nessa parte que as hemácias estão meio que saindo dos vasos, elas acabam colidindo mais. E colisão de hemácias gera liberação de potássio. Potássio é um fator muito importante na cascata de coagulação. Não é que ele ativa nenhum fator diretamente, mas meio que ele influencia diretamente o funcionamento da cascata. Então, você tem um hiperfuncionamento da cascata, quando você tem muito potássio ali, local. Isso deve ter influência também. Você falou da microcirculação em si, né? De áreas pequenas em si. Aí, isso deve fazer sentido. Isso faz sentido na minha cabeça. Mas, enfim. É que tem também a parte das lesões nos vasos, né? Tanto macro quanto micro. É esse estado todo inflamatório, na verdade, que acaba somando. Porque ele tem aquela parte da redução do óxido nítrico, que ele é vasodilatador. Então, se eu estou inibindo ele, eu tenho uma vasoconstrição com esse tipo. Aquele paciente ele vai estar mais suscetível a ter uma pressãozinha alta, mais suscetível a sangramento. Só que eu tenho um aumento do fator de vasolembrana. Então, eu vou ter a diminuição da fibrinólise. Não, com certeza. Aí isso tudo faz essa alteração. Com certeza. Eu tava pensando, tipo assim, em uma causa de desconsideração vascular em si. Como se fosse fisiológica, sabe? Sem lesão vascular. O que explicaria eu ter mais essas áreas pequenas, entendeu? Na pele, assim. Sem lesão vascular. Mas, lógico, o principal é a lesão vascular. Com certeza. Agora, só para fazer aqui um resumão do que eu falei, vocês depois fiquem ligados nesses valores e tudo mais, porque a gente, quando a gente vai preparar o paciente, é basicamente deixar ele redondinho, sabe? Importante, então, pedir esses exames todos, eu acho, para a gente poder ter uma visão melhor do paciente, tipo, de verdade, o que está acontecendo com o paciente. Porque, igual o Gabriel falou lá, a questão do colesterol, LDL, a placa de ateroma, o paciente diabético já tem mais chance disso. Mas a estatina, por exemplo, você controlar o nível de colesterol dele, ele vai mais estabilizar a placa do que realmente resolver o problema dele. Então, o paciente que ele tem esse histórico de colesterol alto, mesmo que ele esteja ali com colesterol baixo no momento, né, ele vai estar com a placa estabilizada e tudo mais. Só que na microcirurgia em si, tipo assim, os vasos dele podem continuar calcificados, entendeu? Então, por isso que é importante a gente estar ligado nisso aí, para poder não ter nenhuma surpresa. E aí que entra a arteriografia. Então, acho que a gente pedir mais exames, acho que é o caminho para a gente seguir aí, viu? Vamos lá, vou finalizar aqui. Eu tomei a liberdade de falar sobre esse tema agora e não focar tanto assim em antibiótico, porque em nenhum lugar eu vi uma conduta de antibiótico terapia diferente do que a gente já faz. Então, fez mais sentido na minha cabeça eu trazer a experiência dos outros com o que eles fazem em relação ao pé diabético no geral, meio que simplificando tudo que a gente falou até agora. E focando nessa parte mais cirúrgica em si,
não dessa parte da prevenção que vocês já comentaram, né? Falando rápido das bactérias em si, a gente tem muita presença de gram positivo e gram negativo no pé diabético. E anaeróbios, a gente tem mais quantidade em lesões profundas. Então, é isso que a gente tem que ir atrás na hora de tratar. Ok. É bem específico, assim. Não tem nada para pé diabético. E aí, eu trouxe aqui o protocolo aqui do Ganga Hospital lá da Índia, que é o principal, um dos maiores hospitais de lá, do país, depois de 700 casos de pé diabético. Aqui foi até 2015, certinho aqui, mas eles usam até hoje. Beleza. Eu tenho que fechar isso aqui. Pronto. Me interrompa a qualquer momento se eu cair ou se o áudio estiver ruim. Rapidamente, só para revisar, porque a gente já comentou disso aqui. Aqui é a tríade do pé diabético. Então, neuropatia, isquemia e mobilidade das articulações. Eu fiz questão de trazer isso de novo, porque se não tiver isso na cabeça, assim, claro, não entende o tratamento do pé diabético, né? Então, neuropatia, a gente vai ter o acometimento motor, a gente vai ter o acometimento sensorial e a parte autonômica também. No acometimento motor, é simplesmente o início da atrofia da musculatura intrínseca vai começar daqui, da neuropatia. Simplesmente não vai chegar a estímulos o suficiente como era antes. A mesma lógica que quando a gente vê na lesão de plexo, por exemplo, a musculatura intrínseca morrendo. Então, isso aqui vai acontecendo muito mais aos poucos, obviamente, né? Mas funciona do mesmo jeito. O músculo começa a atrofiar com o tempo, porque os nervos estão se degenerando. A parte sensitiva é a mais óbvia, né? Porque o paciente não está sentindo tanto, então vai começar a lesionar e não vai saber. Parte autonômica é o que a gente vai ver na parte da pele. As principais alterações de pele a gente vai começar a ver com essa parte autonômica não funcionando muito bem. Então, a gente vai ter uma pele mais ressecada e isso vai dificultar ainda mais a cicatrização. A mobilidade das articulações aqui, dos joints, tem a ver com a glicolização das articulações. Então, a gente começa a ter uma alteração nas propriedades da elastina e do colágeno, que compõem as fibras, né? Por causa do excesso de glicose circulante. E aí, isso faz com que todas as articulações fiquem mais rígidas. Articulações, tendões, tudo fica mais rígido. Por causa dessa deposição de produtos da glicolização. E isquemia é o acometimento arterial e venoso, que, enfim, não tem tanto assim o que falar, mas sim, tem um fator principal aqui. Beleza, então essa é a tríade do pé diabético. Então, tudo isso aqui a gente tem que abordar de alguma forma no tratamento, não pode deixar nada disso de fora. Beleza. Ainda sobre a tríade do pé, como é que começa? Então, o pé começa a ficar meio deformado assim, a gente vai tendo pontos de pressão maior, beleza, a gente já sabe disso. Vai formando o cálus, e aí o cálus, com o tempo, a pessoa não vai sentindo o que está acontecendo ali, então essa pele rígida vai formando uma úlcera embaixo dessa pele, a pessoa não começa a ver no início. E aí, ali embaixo dessa pele grosseira, começa a ter abscesso, é onde começa a ter a osteomielite, os primeiros focos. Inclusive, o ponto mais comum de acontecer a osteomielite nessa etapa aqui é nos dedos, certo? É mais comum de acontecer. Então, isso aqui, eu trouxe a foto de uma calosidade, porque eu não sabia o que era, se eu olhasse assim, eu não ia saber o que é. Então, tá aqui como é um cálus e uma úlcera no subcálus, ou seja, embaixo do cálus, né? Mais ou menos esse aspecto aqui. Quando você tira, tá aqui, né? Beleza. Pronto. O staging aqui que eles usam é uma tabela que eu achei bem intuitiva, bem boa de aplicar, muito parecida com o que Marcos trouxe, a ideia. Basicamente, na classe 1, é um pé que está em risco, mas você não vai fazer nenhuma intervenção cirúrgica nele, nada disso. É tratamento preventivo. Então, com tudo que vocês já falaram nas outras apresentações agora, tratamento da glicemia, da diabetes em si,
usar órteses, enfim, esse tipo de coisa. Então, não vou meter a classe 1 aqui. Beleza. Então, classe 2, 3 e 4. Classe 4, o mais extremo. É quando já tem uma úlcera complicada, que não vale a pena salvar aquele pé, não vai ter mais uma funcionalidade depois que você reconstruir. Então, amputação. Então, classe 1 não vai fazer nada. Cirurgicamente, né? Cirúrgico isso aqui. Classe 4, você vai amputar. Beleza. Aí a gente tem classe 2 e classe 3. Na classe 2, a gente já tem uma úlcera ali, só que ela é superficial, ela não é complicada. A gente pode tratar conservadoramente. Só que aqui na classe 2, a gente vai precisar fazer um offloading. O offloading são algumas medidas que a gente vai fazer para distribuir melhor os pontos de pressão no pé. Porque, como eu disse anteriormente, eles estão modificados por causa dos stiffness, das contraturas. Pronto. Então, a gente precisa fazer o offloading aqui. Então, a partir da classe 2, a gente já faz intervenção cirúrgica. Classe 2, classe 3, classe 4 computação, classe 2 só offloading. Porque a úlcera em si vai estar superficial ainda, não está cometendo tecidos nobres. Beleza? E aqui, classe 3, que é a mais prevalente aqui, dentro dos 700 casos deles, mais da metade, né? A gente, além de fazer o offloading, a gente faz a cobertura com retalho, de fato. Que é o nosso carro-chefe, né? Fazer retalho. Então, você não pode fazer só um retalho, nunca. Ou fazer um enxerto de pele apenas, não. Você tem que fazer o offload também. Então, eles preconizam aqui no classe 3 fazer o retalho primeiro, e depois, quando a ferida de fato sarar, a gente cuida do pé. Não pode terminar por aí o tratamento. Então, faz o offload. Que são as técnicas que eu vou falar aqui para frente. E aqui, quase 20% foi o classe 4 que precisou de amputação, que eu já falei, né? Beleza. Então, essa aqui é a tabela que o Ganga usa. Lá. Pronto. Estágio 1, né? Aí, aqui o aspecto do pé do estágio 1, o calos. Então, medidas conservadoras, já falaram, calçados apropriados. Então, aqui, mais ou menos, como é. É simplesmente o calos mesmo, e a gente tem um pé em risco aqui. Beleza. Esse é o estágio 1. Estágio 2, a gente vai fazer o offload. Já tem a úlcera, só que aqui não tem nenhum tecido nobre, não tem osso, não tem tendão exposto. Vocês estão vendo aqui. Então, essa úlcera vai, se ela tiver as condições adequadas, ela vai conseguir fechar. Então, a gente vai ter que avaliar a localização, porque cada estratégia de offload vai depender da localização. Cada uma tem sua particularidade aqui. Beleza. Talvez esse estágio 2 seja o mais difícil, entre aspas, de entender assim no primeiro momento, porque cada ponto você vai exigir uma técnica diferente. Então, aqui são os principais pontos de formação de úlcera, em ordem. Então, o hálux, 1/3 das úlceras vai ser no hálux, certo? O tendão aquileu, quando começa a ficar rígido, ele o primeiro lugar a se formar úlcera é o hálux, assim, simplificando a história toda. Então, depois, dedo mínimo, mas dedo mínimo também abrange os outros dedos, certo? Então, o próximo lugar para formar úlcera são os dedos. Depois, mais comum, o antepé, principalmente aqui, ó, o metatarso, certo? Médio pé, depois, aqui, 4, 5, calcâneo, e por último, a parte dorsal do pé, que aí vai ter a ver muito com a fricção do dia a dia com o calçado, né? Beleza. O que se faz para resolver uma úlcera do hálux? No caso, para prevenir, né? Primeiro, só olhem para essa imagem aqui de baixo, que isso aqui simula um pé. Isso aqui tudo é um pé, certo? Então, quando a gente caminha, esse é o mecanismo que acontece aqui na musculatura intrínseca do pé. Então, funciona como uma mola, assim, um movimento pendular acontece. Quando a gente pisa, ele meio que se espalha, assim, ele se abre um pouco, e quando a gente tira o peso do pé, ele faz como se fosse esse movimento aqui, de maneira grosseira, mas só para entender o mecanismo aqui de como funciona a biomecânica. Tudo isso aqui serve para distribuir a pressão. Isso aqui é fisiológico. E se isso aqui não acontece do jeito certo, a gente gera úlceras. Beleza? E isso aqui vai parar de acontecer por quê? Por causa daquela tríade do pé diabético, que eu já falei, que acaba deixando as articulações e os tendões mais rígidos, por causa da glicose sendo acumulada, enfim. E você vai ter alteração na fibrina e no colágeno.
E aí, beleza. Aí como é que a gente vai avaliar? Não estende a primeira articulação metatarso falangiano, do hálux, no caso. Então, se você, sem a carga, você pede o paciente fazer. Se ele não passa dos 60 graus, sem carga, aí a gente já vê que ele já tem um problema ali. Já está rígido. Então, já precisa, assim, já seria uma indicação para a gente fazer alguma coisa, para soltar. Aí a gente vai para a musculatura intrínseca. Aqui a gente tem um hálux limitus. A gente só precisa soltar a musculatura intrínseca aqui. Essa aqui é a cirurgia. E aí vocês veem que depois que solta, você vê, o dedo só vinha até aqui, ó. E aqui agora, depois que soltou, já tá vindo até aqui, certo? Solta com zetaplastia, né? E o Tolex faz. O hálux rígidos, o hálux nem mexe, assim. Ele tá completamente rígido. Então, a gente já pensa em fazer uma artroplastia. Porque não adianta mais soltar os tendões, porque tá tudo rígido. E aí não seria o suficiente só soltar a musculatura intrínseca. Então a gente faz uma artroplastia, a gente corta, faz uma osteotomia aqui da base da primeira falange, da falange proximal, perdão, do hálux, e deixa solto lá. Exatamente isso aqui que acontece. E aí, com o tempo, vai sendo gerada uma fibrose e beleza. É assim que você vai prevenir uma úlcera do hálux. Vai acontecer no hálux, e esse aqui é a forma que a gente previne ulceração no hálux. Beleza? Pronto. Caso mais grave, osteotomia. Caso mais leve, musculatura intrínseca. Só solta. É isso. Aí a gente vai para os dedos agora. Aqui a gente vê, nessa foto, né, que tem a úlcerazinha aqui, e aqui curou a úlcera depois de fazer o offloading. E aí, como eu tinha dito anteriormente, osteomielite é mais comum de acontecer nos dedos, aqui nessa fase inicial. Aí o dedo de martelo, esqueci quem foi que comentou o dedo de martelo, mas acho que foi Júlia, não foi? Enfim, dedo de martelo, a gente tem que fazer a tenotomia do flexo longo na base do dedo, certo? Então, chega na base do dedo, faz a tenotomia ali, e é isso. Vai soltar ele, não vai ficar tão rígido assim. Isso é o dedo de martelo. Porque a gente só tem uma flexão distal ali, da falange. Então, a tenotomia é o suficiente. Só que se a gente já tem o dedo em garra, que além dessa flexão da falange distal, a gente tem uma extensão, uma hiperextensão do metatarso ali, da articulação entre o falange e o metatarso, né, perdão. Aí a gente já precisa ser um pouco mais agressivo. Então a gente faz uma zetaplastia dos extensores, solta os extensores e transfere o flexor longo do hálux para o extensor do dedo em questão. No caso desse pé aqui, ó, foi isso que foi feito. Tá vendo? Então, além de soltar os extensores com zetaplastia, porque se tem um dedo em garra, os extensores também estão contraídos, né? A gente também transfere o flexor longo do hálux no extensor, beleza? Aqui a úlcera que estava sendo formada e aqui ela já tendo sido curada. Então, aqui, isso serve tanto, essa técnica aqui, serve tanto aqui para essa parte aqui do pé, do antepé, como para os dedos. Essa zetaplastia com o flexo longo do hálux, o extensor, certo? Então, tá aí outra solução. Beleza. Aí, indo pro antepé, a gente tem que ver aqui no antepé o que está causando essa úlcera. Então, foi só um deslocamento de gordura que está fazendo com que... Cadê a foto? Que está fazendo com que essa proeminência óssea aqui fique mais exposta à pressão. Só a gordura pode ser deslocada e é isso. Pode ser o motivo. Pode ser um metatarso muito flexionado. Pode ser uma pronação ou supinação excessiva. Pode ser um equino. E aí o equino a gente tem que testar com o joelho estendido e joelho flexionado. Certo? Se o equino fica presente com os dois, com o joelho estendido e com o joelho flexionado, então a gente já pensa aqui em fazer uma liberação do fibular longo. E, além de fazer essa liberação do fibular longo, a gente transfere ele para a inserção do fibular breve. Então, isso vai
vai ajudar aí. Essa é a solução para o offload do antepé. É o principal, assim. Outra solução para o offload do antepé é soltar o gastrocnêmio ali, certo? Porque é uma contratura muito comum de acontecer. Beleza. O mediopé, mesma coisa. É uma insuficiência do gastrosóleo. Então, mesmo procedimento, a gente solta o gastrocnêmio. Solta um pouco, não é soltar completamente. Deixa o sólio intacto e solta só as fibras do gastrocnêmio para liberar. E aí, o quanto a gente vai soltar, testando no meio da cirurgia mesmo, o quanto o pé tá fazendo a dorsiflexão. Pronto. Saímos do estágio 2. O estágio 2 é o mais chatinho de entender, porque tem várias opções. O estágio 3 é quando a gente já precisa cobrir com retalho. E lembrando, além do retalho, a gente tem que fazer o offloading, ou seja, o offloading, mesma estratégia que a gente fez no estágio 2. No estágio 3, a gente já tem úlceras que não vão se curar sozinhas, que já tem estruturas nobres ali expostas. Então, o que a gente precisa fazer? Tem sinais sistêmicos também, certo? Então, o paciente já vai ter febre aqui. No estágio 2, ele não vai ter febre. O paciente não aguenta pisar, beleza? Então, isso aqui caracteriza o estágio 3 também. Desbridamento único e radical. Isso aqui consegue solucionar 85% das infecções de pé diabético. Um desbridamento único e radical, certo? E aí, toda vez, eles usam curativo a vácuo. Não tem jeito. Depois de fazer o desbridamento, usam curativo a vácuo, vê o quanto de substância está de exudado ali, está drenando, se vai voltar a ter pus e tal. Esperou uns 3 dias ali, mais ou menos. Tá legal. Aí sim parte para o retalho ou para o enxerto de pele. Mas geralmente o ideal é o retalho, né? E, obviamente, controle glicêmico. Se não tiver controle glicêmico, não faz cirurgia. Certo? Como a gente está falando de retalho também, a avaliação vascular tem que estar ok. Não pode ter nenhuma disfunção arterial venosa. Aqui foi uma solução que eles trouxeram, mas aí tem todo o mundo da microcirurgia para a gente explorar aí. Então, aqui eles trouxeram o Grácio. O Grácio é bom que você consegue dissecar as fibras e uniformizar com a área que você quer. Então, aqui ele fez um Grácio, certo? E aqui ele também fez um Grácio e colocou o enxerto de pele. Ou pode fazer um LT também, mas o Grácio eles gostam porque é músculo, né? É robusto, então aguenta a pressão do pé ali o tempo todo. E depois só cobre com enxerto de pele mesmo, segundo estágio. Segundo estágio também, você tem que fazer o offload, mas isso aqui eu já comentei com vocês. Não adianta fazer só retalho, porque vai formar úlcera de novo. Beleza. Estágio 4, amputação. O paciente já tem risco de vida, não vai ser funcional depois do desbridamento que você fizer ali. Então, esse pé aqui tá perdido, né? E aí, o paciente já está em risco de vida, então não vale a pena. O nível da amputação, a forma como se faz a amputação, como a gente viu na aula passada, é uma arte, a gente tem que estudar. Assim, eu mesmo não sei nada sobre amputação. E vai ser o tema da nossa próxima aula, provavelmente, né? Então, isso aqui seria o estágio 4. Então, acho que essa tabela ajuda a organizar a cabeça no manejo do pé diabético, manejo cirúrgico do pé diabético. Beleza, era isso.